Bom, vamos jogar Five Nights at Freddy's. Enquanto eu só converso com vocês mesmo, jogando às noites. É isso. Para quem não sabe, provavelmente todo mundo, ou quase todo mundo que vê meus vídeos, eu sou um grande entusiasta de FNAF. Meus amigos já devem estar cansados de tanto que eu falo de FNAF. Converti até minha irmã para este mundo. Hello? Hello? I wanted to record a message for you. Essa primeira noite não vai acontecer muita coisa. No máximo o Bonnie que vai levantar. Talvez, bem raramente, o Fox sai da toca. Bem raramente. FNAF é uma franquia que eu acompanho desde o lançamento do segundo jogo, do FNAF 2. Eu tinha por volta de uns 9 anos na época, mais ou menos. Eu sei, não incentivo ninguém a ver esse jogo, a história desse jogo, com pelo menos de 13 anos ou menos de 16, dependendo de o quanto você for ver da história, ou os conteúdos que você for ver. Por exemplo, VHS, que é simplesmente pesado demais para uma criança assistir. Mas é interessante de ver algumas. Outras são perturbadoramente bem feitas. Não sei porque que a comunidade de FNAF gosta de tanto gore. Não, é compreensível. A própria obra deixa um pouco subentendido momentos de bastante gore. Como, por exemplo, a mordida de 83. Que a criança teve a cabeça presa no Fredbear. Então, tipo, eu acho que é normal as pessoas acabarem relacionando muito gore a essa franquia e tal. Até o segundo filme de FNAF mostrou um pouquinho, vamos dizer assim, com a cena da Toy Chica esmagando o diretor lá. Aquela cena foi um pouquinho satisfatória porque aquele diretor é muito panaca. Mas é aquilo, mano. É uma morte, de qualquer forma. Independente da ocasião, é uma morte. Mas eu acho que a comunidade poderia dar um uma leve acalmada, uma leve paradinha com tanto gore. Diminuir um pouquinho a quantidade. FNAF não é pra criança, obviamente, é pra tipo 16 pra cima, ao meu entender, 15, 16 pra cima. Dependendo até mesmo 18 pra cima. Mas não acho que seja tão necessário uma quantidade exagerada de gore para uma obra ser boa. E não é necessário. É nem um pouquinho necessário. Bom, acho que eu tinha começado a falar de uma coisa, eu já troquei de assunto. Eu vejo o FNAF desde que eu tinha por volta de uns 9, 10 anos. Desde então eu acompanho muito essa franquia. Comecei vendo os vídeos do nosso querido Waystation na época da verdadeira história de FNAF. Só que o primeiro vídeo que eu vi foi de um outro youtuber jogando FNAF mesmo, que no caso foi o FNAF 1. E aí depois eu comecei a conhecer mais FNAF através dos vídeos do Pack do Mike. Do Pack do Mike? Não, isso daí veio bem depois.
Foi os vídeos desse youtuber, o vídeo do youtuber, que eu não lembro qual que é exatamente, que ele tava jogando o primeiro jogo. E aí depois veio o vídeo do Soulzones que eu vi. Aí lançou o FNAF 2, muito foda, muito legal. E comecei a acompanhar mais jogos de FNAF, coisas de FNAF, principalmente FNAF Doom. Acho que foi o Doom mesmo que eu vi o Peck e o Mike jogando. Eu amei ver o Doom. E, cara, uma parte dos meus amigos eu conheço por conta que eu vi bastante FNAF. E basicamente é isso. Provavelmente vai ter algumas partes que eu vou estar falando mais por dublagem por cima, fora da própria gravação aqui, pra também dar uma concentrada no jogo. Porque, né? É um joguinho que ainda demanda um pouquinho de atenção. Por que eu acho isso daqui engraçado, velho? É bizarro. Pretendo trazer mais vídeos de FNAF, porque é a minha obra favorita. Fico muito na dúvida se seria FNAF ou Digimon. Mas provavelmente FNAF já eu conheço bem mais a fundo do que Digimon. Mas eu vou acabar uma hora ou outra trazendo mais vídeos sobre. Com certeza eu vou. Ainda mais que FNAF tem uma história muito bem construída, bem formada, uma história muito boa, e que eu acompanhei durante muito tempo. Só teve uma época ali que eu dei uma pausa de ver FNAF por um ano e meio, coisa assim. E foi justamente na época do lançamento do Help Wanted. No caso do lançamento da versão de Halloween, eu acho, que é o Dreadbear, se eu não me engano. Aí eu comecei a dar uma parada de FNAF. Fiquei um bom tempo sem acompanhar a história. Mas ainda assim me mantinha informado às vezes. Eu entendia a base do jogo, vamos dizer assim. Afinal, eu tinha acompanhado por muito tempo o jogo. Aí tempo vai, tempo vem, começa a anunciarem o Security Breach. No momento lá do trailer do Security Breach e tal. Não lembro se era trailer ou ainda era teaser. Não tinha lançado o trailer, eu acho. Não, lançou sim. Na época que lançou o trailer, eu voltei a ver coisas de FNAF, então eu meio que dei uma releitura muito rápida. Vi que tinha lançado os livros. Só que, no caso, eu já sabia que tinha lançado os livros. Não a trilogia inicial, que ela eu vi, mas a Fazbear Frights. Aí eu dei uma rushada assim pra saber o que passava nos livros. Também depois veio o resumo do core, que foi o meu principal meio de saber como é que foram as coisas, o que aconteceu. E quando lançou Security Breach, eu comecei a acompanhar mais de perto agora essa nova história, que eu prefiro chamar de parte 2 de FNAF. Não me levem a mal pra quem gosta de mesclar tudo e tal, mas eu prefiro que essa parte de agora seja parte 2 e essa daqui que eu tô jogando até o Ultimate Custom Night seja a parte 1, a primeira parte da história de FNAF. Mesmo que o Mimic tenha vindo antes mesmo
de FNAF 1, FNAF 4, assim diante. Prefiro separar eles em histórias diferentes que complementam o outro, sendo continuação do outro. Tipo, sei lá, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Nessa vibe. Eu acho que faz mais sentido. Eu queria ter mutado isso aqui. Ah, agora vai ficar falando de fundo. O Ralph. And those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long. Esse FNAF eu não tenho tanto medo, mesmo que ele tenha uma das estéticas mais aterrorizantes dos FNAFs. Eu acho que o FNAF que mais me dá medo fica entre o Sister Location e o 4. Mas com certeza vai ser o 4. Como eu tava falando, a parte 2 de FNAF tem uma história muito... Começou com o pé esquerdo. Começou bem erradinho, vamos dizer assim. Acho que errado não é a palavra correta. Eu diria que ela começou justamente com o pé esquerdo. E por conta disso, muitas pessoas acabaram dropando de FNAF, infelizmente. Mas depois que lança a DLC do Rain, fica melhor. Fica bem melhor. É. Então, tipo, se você foi e dropou na época que o Security Breach lançou, ele veio todo bugado, estranhamente muito caro, dá uma chance. É uma história boa, não é ruim. A galera demoniza demais o Security Breach. Eu não julgo, porque tem umas coisas lá que realmente dá um pouquinho de raiva que acontece. Umas coisas que umas escolhas que eles podiam ter tido que seria melhor do que as atuais. Mas eles estão consertando bastante coisa com o Mímico. Ele tá sendo um bom vilão. Não chega aos pés do William Afton, mas é um bom vilão. Mas também a causa principal de muitas coisas é a comunidade em si. Eu acho que a comunidade poderia dar uma pequena maneirada no jeito que ela trata as pessoas que fazem teorias, no jeito que elas tratam suas próprias teorias ou a teoria dos outros. E também o que é importante e relevante e o que não é importante e relevante para FNAF. Ao meu ver, FNAF 3 se passar em 2015 ou em 2023 não é algo nem um pouco relevante, porque já é uma coisa que passou. É algo que, tipo, já foi. E tanto faz, vamos dizer assim. Mas eu realmente acredito que se passa em 2023, não em 2015. Mas aí já vai de cada um por cada um. Porque independente de passar por 2023 ou 2015, não vai mudar nada na história o ano que passou.
Diria até que é uma discussão muito... meh. É uma discussão muito meh que teve. E que ainda tá tendo em alguns lugares. Também tem a parte da Ballora Efton, que essa daí eu realmente não concordo, mas tem gente que gosta da teoria, tem gente que concorda, que acha que faz sentido. Eu não acho que faz, mas é de cada um por cada um. E é isso. Não estamos aqui para poder julgar, não é mesmo? Quem somos nós para julgar? Eu julgo. Tô querendo trazer mais essa vibe de gameplay e tal. Teve o vídeo do Hytale, que eu também vou trazer mais partes dele. Afinal, tô gostando muito de jogar ele. Talvez eu traga até mesmo mods sobre ele. Mas, já que o foco tá sendo FNAF, tô querendo trazer os outros jogos também. Não vim só com o FNAF 1. Mesmo que eu gostaria de gravar o FNAF 1 só, mas os outros também são, nossa, perfeitos, cara. A única coisa que vai me limitar um pouco é poder jogar o Secret of the Mimic e o Secret Breach. Mas isso daí são detalhes para depois, eu diria. Noite boa é assim, mais de 50% às 3 da manhã. Isso é um bom sinal. Eu acho que eu entendo um pouco o Scott por ele ter ficado com medo do Bonnie. O Bonnie, ele tem uma aparência um pouquinho mais demoníaca que os outros aqui do FNAF. Só perde pro Golden Freddy, obviamente. Esse daí não tem nem comparação, mano. É o bicho mais demoníaco do jogo. Mas o Bonnie também é chato e tem uma aparência nem um pouquinho agradável. Me distraí, gastei um pouco mais de bateria do que o desejado. Mas tá tudo bem. E o Fox ainda vai arrancar mais bateria ainda. Pra variar. Ele tá ali ainda. E aí, que teorias vocês acreditam que seja verdade? Eu gostaria de debater um pouquinho, conversar sobre. Afinal, FNAF é um tema que eu não me canso desde os meus 9 anos. Nunca parei de ver, não pretendo parar também. Gosto muito dessa franquia. Mesmo que eu não tenha jogado todos os jogos. Os jogos que eu joguei foi o FNAF do 1 até o 4. Joguei um pouquinho do 5. Dali pra frente eu não joguei mais. Até porque eu jogava mobile, na época não tinha um PC que aguentasse muito bem FNAF. Esqueci do bom. Ih, gastei bastante energia.
Então, tipo, trazer os outros FNAFs, trazer o FNAF 5, no caso terminal, o FNAF 5, trazer o FNAF 6, seria uma experiência muito agradável, ao meu ver. Ainda mais o FNAF 6, que é um dos que eu menos sei, mesmo que eu tenha acompanhado a gameplay de todos os FNAFs. Acompanhado por vídeos, obviamente. Ó a bateria indo embora. Ai, coisa boa. O Bonnie vai aparecer aqui daqui a pouco. Olha ele no final do corredor. O Bonnie é safado, mano. O Bonnie é safado. Queria poder mostrar um pouco mais da minha face para vocês, mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de timidez e não tenho tanta vontade de virar um VTuber. Talvez algum dia. Mas eu, sei lá, prefiro mais o que eu tava trazendo antes de um ovinho falando. Acho que isso é uma das coisas que eu mais acho cômico até hoje. Simplesmente Senhor Ovo. Meu personagem favorito de FNAF é o William Afton. Não por ele ser, sei lá, um bom personagem. Tipo, não um bom personagem, mas um personagem que eu goste. É porque ele cumpre o papel de vilão muito bem. Eu acho isso incrível. Criou uma dor de cabeça na comunidade de uma forma exorbitante. E é o principal vilão, né? Então, tipo, o jeito que ele é representado e tal, como alguém que planeja as coisas, faz tudo, ser de uma forma, como posso dizer, medonha. O jeito que ele agiu, como que ele pensa, os traumas que ele causou nos outros, a psicopatia dele, a ambição dele de imortalidade. Porque pra quem não sabe, o carinha que fez tudo isso, ele tava tentando alcançar a imortalidade. Era um dos desejos dele. Então, tipo, eu acho isso daí muito bem escrito. Pra mim, ele queima no inferno até hoje. Por favor, que o William não volte, que ele esteja só morto mesmo, e é isso. Gente como ele não pode ficar vivo. Mas eu não posso negar que ele foi sim um baita vilão. Um vilão que, tipo, essa franquia realmente precisava e, de certa forma, graças a ele, essa franquia cresceu bastante. Por justamente ele ser um assassino muito impiedoso. Um bicho muito impiedoso. Claro, algumas coisas ficam em aberto, que eu também fico pensando, e que eu vejo a galera corrigindo isso nas fitas VHS. Como, por exemplo, se o William colocou os fedelhos dentro dos robôs,
Era pra eles terem ficado todo manchado, né? Isso daí é tipo algo meio lógico, se for ver. Mas é algo que a própria história não aponta, não aborda. O que fala é que eles apresentam um odor e saídas de muco no final do FNAF 1. Mas não, aparentemente não foi o suficiente para os policiais. Tinham levado ele, se não me engano, por suspeita. Ele foi apreendido por suspeita, só que depois ele foi liberado. Porque não tinha prova suficiente para poder prender ele de vez. E ainda, pra variar, nossa polícia é super competente, né? Pra melhorar tudo. E eu esqueci do Fred, ferrou. Eu realmente esqueci do Fred. Ai, mano, esqueci do Fred. Eu só ouvi a risadinha dele, mano. Nossa, onde é que ele tá, velho? Ah, eu esqueci do Fred. Coisa boa. Ele faz uma rota. Isso daí eu lembro. Que começa do palco, ele vai pros banheiros depois. Eu não lembro mais, velho. Ele deve estar na cozinha a essa altura do campeonato. Nossa, 35%, velho. Opa! Se vocês quiserem mais conteúdo de FNAF, só falar. Trouxe essas primeiras 3 noites. Ó, ele riu. Se ele riu, ele se moveu. Em algum canto ele tá. Ali. Beleza. Ele tá no banheiro. Ó, você tá ali. Beleza. Por enquanto. Tá respirável. Vamos lá. Eu tava pensando que eu ia tomar um jumpscare dele. Oh, meu Deus. Eu vou trazer vídeos de história de FNAF também. Se eu errar em alguma coisa, por favor, me corrijam. Mas eu vou falar o que eu sei, do que eu tô sabendo, do que eu tô ciente. Não sou aquele fã tão fanático assim, que vê até as migalhas que o Scott derramou do prato. Mas eu sou um fã presente. Eu tenho uma presença ali em FNAF pra saber as coisas que ocorrem, pra acompanhar de perto. Amo muito essa obra. Gosto de cada personagem. E sou louco o suficiente pra ter decorado o nome das almas das crianças, das 5 primeiras crianças. Não só as 5, né? Se for contar da Puppet, a Crying Shield, se for contar o Andrew, que apareceu agora também, né?
bichinho. O frete se moveu. Eu não lembro pra onde é que ele vai. O único lugar que eu lembro é o banheiro. E acabou. Em breve eu trarei as próximas outras 3 noites. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se inscrevam e deem like. É nóis!